Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e esse é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Perpétuo, do ICLEI. Ele é secretário executivo do ICLEI Brasil e do ICLEI América do Sul. O ICLEI trabalha com governos locais para a sustentabilidade. Vem comigo. Rodrigo, seja bem-vindo. O Rodrigo é do ICLEI, que trabalha com governos locais para a sustentabilidade. E eu já vou começar pedindo para você nos contar como que é o trabalho do ICLEI e como que vocês estão se preparando para a COP30, essa COP tão importante que vai acontecer em Belém, aqui no Brasil. Bem-vindo. Muito bem, Cristina. Prazer estar aqui com você, dialogando sobre a COP30. O ICLEI é uma associação global de governos subnacionais que foi criada em 1990, na sede da Organização das Nações Unidas, e com o propósito e a vocação de chegar à ECO 92, que foi a grande conferência realizada no Rio de Janeiro, que definiu os contornos da diplomacia ambiental contemporânea, como representante do grupo de interesse dos governos subnacionais naquela conferência. Aquela conferência terminou com alguns acordos importantes, como o Acordo Quadro do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica, o Acordo Quadro de Enfrentamento à Desertificação. E o ICLEI se estabeleceu desde então como a organização que representa essa constituency, esse grupo de interesse, perante aos secretariados desses acordos quadros. No caso do clima, que tem a sua conferência de número 30 aqui no Brasil em novembro desse ano, o ICLEI criou um grupo dessa representação, que na sigla em inglês é LGMA, Local Governments e Municipal Authorities, aqui no Brasil. Então nós já estamos compartilhando informações e também trazendo informações das organizações que participam desse grupo de interesse. Notadamente aqui no Brasil, são as associações representativas das prefeituras e dos governos estaduais. Então, quem que nós temos conosco nesse processo? A Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, por um lado, a ANAMA, que já reúne os gestores ambientais, por outro lado, o CB27, que reúne os secretários de meio ambiente das capitais, a ABEMA, que traz os secretários estaduais de meio ambiente, e os consórcios dos governos estaduais. Tem vários consórcios, um para cada região. Então, com esse grupo, nós estamos estabelecendo a interlocução com a presidência brasileira da COP30 em dois níveis. Em nível global, coordenados pelo nosso escritório central em Bonn, e em nível nacional, coordenados por nós, que lideramos o ICLEI aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul, e aí eu concluo essa primeira reflexão, o ICLEI está organizado de forma a ter 4 escritórios. O escritório regional, que dá conta de todo o continente, e o escritório Brasil, que estão sediados em São Paulo, o escritório na Colômbia, que cuida de toda a zona andina da América do Sul, e o escritório da Argentina, que olha para o cone sul do nosso continente. Nossa, que ótimo! É realmente um grupo bem grande, bem disperso e que abrange muitos países, né? E como é que vocês estão coordenando todos esses grupos na preparação para a COP? Né? Como que isso está acontecendo? Em reuniões, né? Vocês estão articulando com o governo brasileiro e as ações que vocês estão fazendo para chegar, né? A gente tem uma reunião bem importante, que é a reunião de Bonn, que vai acontecer agora, né? Então, vocês estão representados aí? Quais são as pautas, né, que vocês vão colocar na mesa nessa reunião de Bonn em preparação para a reunião de Belém? Muito bem, Cristina. Essa COP, ela tem algumas características muito particulares, né? Então, do ponto de vista temático e naquilo que diz respeito ao nosso grupo de interesse, essa COP30 do Brasil tem uma presidência muito atenta às características do nosso país. O Brasil é um país extremamente urbanizado, um dos países que tem os maiores índices
de urbanização do mundo. Quase 84% da nossa população vive em cidades. Então, o Brasil é um país que é uma federação, né, tripartite, com a União, os estados e os municípios com as suas competências e até a sua autonomia bem definida por nossa Constituição. Então, eu começo por aí para dizer que a presidência da COP, ela coloca a questão dos governos subnacionais como uma questão importante, os governos subnacionais como parte importante do processo de implementação do Acordo de Paris. E também traz o tema da adaptação às mudanças climáticas. Por termos esse contingente populacional, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em cidades, os efeitos dos eventos extremos, eles são mais dramáticos em países com essa característica. Então, a adaptação e a resiliência são pautas também que vão ser importantes no âmbito da COP30. Por outro lado, a presidência inova ao organizar 30 enviados especiais. Nós temos enviados especiais com responsabilidades territoriais e geográficas e outros com responsabilidades temáticas. Então, nós também estamos articulando com esses enviados especiais a potencialidade daqueles temas pelos quais eles estão responsáveis, de forma a repercutir também favoravelmente aos governos subnacionais e ajudando na mobilização desses enviados que têm tarefas geográficas e territoriais para também mobilizar governos subnacionais dessas regiões. E, finalmente, a presidência brasileira faz um grande chamado a um mutirão global para o enfrentamento à mudança do clima. Então, o ICLEI está se somando a esse mutirão em algumas vertentes, e que eu vou adiantar aqui para você e para aqueles que nos acompanham no podcast. A gente está lançando um aplicativo que vai permitir a mensuração da pegada de carbono individual, mas não só isso, vai permitir conhecer soluções e posturas individuais que contribuem também para a redução das emissões. E a gente vai levar isso para as escolas, especialmente as escolas públicas, para que a gente possa gamificar esse mutirão e levar a conscientização e educação climática para essa garotada, para essa juventude que tem que se apropriar dessa questão comportamental amigável ao clima. A gente está também chamando conferências regionais por todo o Brasil. Então nós vamos passar por cada uma das regiões brasileiras, levando informações sobre a COP, trazendo boas práticas dos municípios e dos estados e fazendo com que a gente tenha realmente uma consciência pública, mas social, de uma maneira mais ampla, em relação àquilo que é possível fazer para enfrentar a crise climática. Obrigada, Rodrigo. São super importantes essas ações. Eu fico muito feliz que tudo isso esteja sendo realmente feito e colocado em prática. Eu acho que é por aí mesmo, conscientizando principalmente as crianças, jovens, né? E a minha pergunta agora vai no sentido do que o ICLEI realmente faz na prática, que são planos e inventários de mudanças climáticas. Vocês fizeram vários planos de cidades importantes, né, de mudanças climáticas, de adaptação, que deram muito certo. E a gente vê que a região amazônica ainda carece de muitos desses, né, quase nenhuma tem um plano de mudança climática e não leva a cabo isso. Quais são os desafios e as oportunidades que você está vendo na COP para que isso possa ir para frente, para que isso possa se desenvolver e realmente acontecer nas cidades que precisam tanto e que sofrem com as questões climáticas? Legal, Cristina. Bom, o ICLEI concilia essa vocação que eu apresentei no começo da nossa conversa de advocacy, de representação coletiva dos governos municipais e estaduais perante a esses acordos globais importantes, com a função de apoiar a implementação desses acordos em nível local e com uma perspectiva de aderência territorial, né? Então, o ICLEI, nessa condição, oferece apoio técnico para os municípios e os estados que queiram avançar na sua ação climática. Qual é a nossa abordagem? A gente traz a abordagem da conformidade climática, que é a resposta desses governos subnacionais ao próprio Acordo de Paris. Isso requer um compromisso público, um compromisso voluntário, e aí, no caso, assinado pelo prefeito, pela prefeita, pelo governador,
pela governadora e reiterado sempre que possível. Isso requer uma governança reunindo tanto do ponto de vista interno das administrações públicas locais, como do ponto de vista da articulação com a sociedade, com enfoque na questão climática, de forma a convergir os atores, a escutar e dialogar com os atores importantes daquele território, tanto em relação às emissões de gases do efeito estufa naquele território, como em relação à análise da vulnerabilidade dos riscos climáticos aos quais a população que ali habita estejam sujeitos. E a partir daí sim a gente traz um apoio para o desenvolvimento da peça que é o plano de ação climática, seja municipal, seja estadual, e a sugestão de uma legislação específica naquele município, naquele estado, para enfrentar a crise climática e ter uma roupagem institucional que legitime essa ação e transversalize essa ação de forma a influenciar peças e planos setoriais e outros tipos de política pública que dizem respeito ao desenvolvimento urbano e territorial. E aí a gente desenvolve uma abordagem, uma estratégia, aproveitando a COP30, com enfoque na Amazônia. A gente já começou a fazer isso desde 2019, antes mesmo que a COP30 fosse anunciada para Belém, na Amazônia, e a gente apoiou a criação de um Fórum de Cidades da Amazônia. A partir desse fórum, a gente ampliou a nossa participação com cidades e até estados da Amazônia. A gente desenvolveu parcerias com bancos de desenvolvimento, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a CAF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, e começou a apoiar não só os instrumentos de planejamento climático, né, nesses municípios e em alguns estados, como também a estruturação de projetos que tenham critérios climáticos como centro e como a referência principal para que a gente pudesse demonstrar a possibilidade e factualidade da implementação da agenda climática no território amazônico, para além da conservação e da restauração, né? A agenda clássica do clima na Amazônia, e eu não estou dizendo que não tem que ser assim, mas que existe uma agenda para além disso, é a agenda da restauração e da preservação da floresta. Mas 70% das pessoas da Amazônia vivem em cidades. E essas cidades realmente têm uma condição que é uma condição pior, em média, do que a média das cidades dos seus países. Então nós estamos chamando, no âmbito da COP30, uma grande força-tarefa para que a sociedade internacional conheça a Amazônia urbana, e a gente começou por Belém. Então nós desenvolvemos, com apoio da União Europeia, por meio do Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia, com apoio da União Internacional pela Conservação da Natureza, por meio de um convênio com o governo alemão, e com apoio do próprio BID, toda a conformidade climática da cidade de Belém. E essa é a cidade que vai dar o exemplo para as outras cidades da Amazônia em relação às dinâmicas de planejamento climático e, junto com a parceria que a gente firmou com os bancos, apoiar de fato a implementação dessa agenda. Muito bem, isso é uma notícia excelente, porque a Amazônia realmente carece desse tipo de plano e desse tipo de iniciativa para que outros, né, como Manaus e outras cidades possam seguir. E quais os desafios que você vê hoje ainda na Amazônia? Porque a gente vê que a Amazônia ainda tem, como várias cidades do Brasil ainda carecem desse problema, que é a questão do saneamento básico, que é básico para o cidadão brasileiro habitar uma cidade, né? Isso no Japão não existe, né? Então, uma cidade é constituída a partir do saneamento básico. Aqui no Brasil, infelizmente, até São Paulo, Minas ainda tem esgoto a céu aberto. E como que você acha que a COP pode ajudar também a sanar esse problema? Porque se a gente não consegue chegar até aí com as comunidades, a gente também não consegue fazer uma adaptação e nenhuma resiliência climática efetiva, né? Porque depende também de tudo isso, para que a população possa sair desse nível, como você falou, pior do que as outras cidades. Sem dúvida. Então, essa dinâmica de planejamento climático, Cristina, ela envolve exatamente a consciência de que a ação climática requer políticas urbanas
que sejam muito bem estruturadas. Então, do ponto de vista da adaptação, as políticas precisam conversar e ter como referência a política de habitação e a política de saneamento básico e drenagem nas cidades, né? Especialmente nas grandes e nas cidades médias, nas grandes cidades e nas cidades médias, mas também nas cidades de menor porte. Então, essa questão de chamar a atenção do mundo para a necessidade de uma força-tarefa de investimento em infraestrutura urbana na Amazônia, que seja conciliável com os investimentos que já existem e que precisam aumentar também para a conservação da floresta e para a restauração de áreas já degradadas no bioma da Amazônia, ela é realmente estratégica e importante. Por outro lado, também entender as dinâmicas de políticas setoriais como a de mobilidade e transporte, a de gestão de resíduos sólidos, a questão da energia, com as particularidades que tem a Amazônia. Por exemplo, por mais que a Amazônia seja provedora da energia gerada a partir da perspectiva hidroelétrica, ela não tem uma conectividade com esse sistema. Então, muitas partes da Amazônia são abastecidas a partir de geradores que são que se movem a partir do combustível diesel, que é um combustível altamente poluente derivado do petróleo. São pequenas observações que a gente vem fazendo e chamando a atenção junto com outros parceiros para características que são particulares. Por exemplo, o transporte hidroviário na região é muito importante e basicamente é feito por barcos também, por motor a diesel. Então, são ações que a gente pode fazer junto com os governos subnacionais, com programas nacionais e com recursos internacionais que vão transformar, de fato, a perspectiva da dinâmica urbana e territorial desse bioma tão importante para o mundo todo, que é a Amazônia. E com um ingrediente, eu diria, a mais, que é um ingrediente de sensibilidade dupla. O primeiro, os saberes ancestrais, o respeito aos povos indígenas e originários, e o segundo, o cuidado com o estrangeirismo, né? A gente realmente fomentar o desenvolvimento da Amazônia a partir das características endógenas desse território, que são várias. Uma gente que tem realmente uma experiência muito grande com as coisas da Amazônia. Então, quando a gente chega num território da Amazônia, seja uma grande cidade como Belém, sejam cidades menores, a gente chega com muito respeito, com a intenção de construir junto e de catalisar e potencializar aquelas características que já se fazem presentes de forma positiva naquele território. Muito bem. E diante de todo esse cenário, quais são as expectativas do ICLEI para essa COP? Porque a gente vai falar um pouco, né, o que está sobre a mesa também é o artigo 6º, que é o financiamento e, mais precisamente, a implementação, né, do artigo 6º. Como que você vê tudo isso? Como que você vê o que está nesse tabuleiro na COP 30 aqui no Brasil? Primeiro, eu acho que tem um chamado realmente que é necessário para o aumento da ambição da ação climática, né? Quando a gente fala de aumento da ambição para a ação climática, nós estamos falando de uma necessidade de aumentar o ritmo da redução de emissões de gases do efeito estufa. Se nós olharmos os inventários nacionais e mesmo aqueles que são feitos por cidades e estados, tirando o período da pandemia, nós vemos uma estabilidade, se não até aumento nas emissões. E isso se repete se a gente olhar setor a setor, com boas exceções, mas o padrão de emissões não está diminuindo e, portanto, essa COP ela tem realmente uma importância no sentido de posicionar um chamado a mais em relação à urgência no processo de redução de emissões de gases do efeito estufa. Então, o ICLEI se soma a esse movimento, trazendo informações técnicas relevantes e facilitando o processo de conhecimento e acesso a recursos de governos subnacionais para que eles também possam trazer a sua contribuição para a redução de emissões.
Por outro lado, a perspectiva da implementação encontra também um momento sensível do ponto de vista da conjuntura internacional. Nós temos a derivação de orçamentos internacionais que poderiam vir para a cooperação internacional e, portanto, para a implementação de agendas importantes como a do clima, sendo desviados para temas como a prevenção de conflitos ou mesmo a segurança internacional, o armamento dos países, à luz da sensibilidade que nós temos hoje em função da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e dos conflitos que guardam a região do Oriente Médio, notadamente Israel e o povo palestino, com uma agudez que a gente não via há muitos anos. E, por outro lado, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e de outras organizações também do sistema ONU retira orçamento importante de fundos importantes para a ação climática e impõe novos desafios. O artigo 6, que é o artigo que diz respeito ao mercado de créditos de carbono, precisa ser implementado e de fato, harmonizado do ponto de vista internacional e do ponto de vista doméstico de cada estado que assinou o Acordo de Paris até 2030. Então, no caso brasileiro, nós já temos um primeiro decreto que dá os primeiros contornos do mercado regulado de créditos de carbono, mas ele ainda requer um detalhamento e uma regulamentação. Então, nós estamos apostando que a COP30 traga elementos de harmonização internacional do mercado regulado, mas traga também a oportunidade, no nosso caso nós vamos defender exatamente isso, de uma participação dos estados e dos municípios nesse mercado. Essa receita que virá daqueles que precisam comprar créditos de carbono precisa também ser repartida com os estados e com os municípios para favorecer a capacidade de implementação dos entes subnacionais também em relação ao uso dos recursos para o enfrentamento da crise climática. Muito bem, isso é bem importante. E nesse sentido, qual que seria o legado da COP? O que você acha que essa COP vai deixar para a região da Amazônia e para o Brasil em particular? Porque é uma COP bastante robusta, né? E que tem muitos desafios aí, como você bem colocou. Olha, eu acho que a COP no Brasil, ela pode deixar alguns legados importantes, Cristina. O primeiro é a educação climática, né? Eu acho que a COP aqui no Brasil abre a oportunidade para um debate com a sociedade brasileira, que traga luz e clareza em relação ao que é a crise climática e o que é preciso fazer em todos os âmbitos, desde o âmbito individual até o âmbito empresarial, corporativo e governamental, para enfrentar essa crise climática. Acho que esse é um legado muito importante, a conscientização coletiva em relação a esse fenômeno que é um dos principais desafios da humanidade na contemporaneidade. O segundo legado é a semente que a COP do Brasil vai deixar para o secretariado do Acordo do Quadro do Clima, que na sigla inglesa é a UNFCCC, sobre a importância de considerar cada vez mais a perspectiva urbana nas concertações e nas linhas das negociações que em cada conferência são pactuadas. Não só apenas reconhecendo a importância desse nível de governo, o nível subnacional, mas também oferecendo cada vez mais recursos financeiros e recursos técnicos para instrumentalizar a implementação do Acordo de Paris de baixo para cima. Essa implementação a partir das cidades, envolvendo os estados, fortalece sobremaneira a possibilidade de contribuição de cada país. Acho que esse é um legado que o Brasil também pode apontar. E o terceiro é, de fato, a importância de se olhar para as dinâmicas de adaptação. Então, precisa chamar atenção para a elevação da ambição, para a aceleração da redução de emissões? Precisa. Mas precisa também distribuir mais recursos para a prevenção de situações dramáticas, como a gente vivenciou no Rio Grande do Sul no ano passado, como a gente vivencia na região da Amazônia a partir da seca e da escassez hídrica, e como a gente vivencia em diversas cidades brasileiras que todos os anos decretam calamidade ou estado de emergência em função
de um evento extremo da natureza. Então, reconhecer por meio do provimento, da provisão de recursos financeiros e técnicos, a importância do ente subnacional é também um legado que a presidência brasileira pode deixar. Você falou bastante do legado, e eu queria tocar em 3 últimos pontos, que é um pouco que a carta, né? A gente já tem 3 cartas da presidência da COP, né, do ponto de vista do Brasil, e um deles é reforçar o multilateralismo e o regime climático da convenção. O outro é conectar o regime climático com a vida real das pessoas. E a outra coisa é acelerar a implementação do Acordo de Paris, que você já falou um pouco aí. Mas, para mim, eu queria ouvir a tua opinião e o teu pensamento do ICLEI em relação ao reforço ao multilateralismo e a conectar o regime climático com a vida real das pessoas. Porque, no entendimento que a gente está tendo, né, você já falou, e é o que eu acho também, ninguém mais precisa se conectar com o clima, né? Nós já estamos morrendo de calor e nós já estamos sendo... Né, uma cidade inteira foi afetada pelas inundações, como foi Porto Alegre. Então, esse é um exemplo claríssimo, né, onde o ICLEI também teve trabalhos importantes ali. Então, eu acho que isso já está mais do que feito, né? Não precisa de conectar ninguém mais com nada. Eu acho que o que as pessoas precisam realmente é o que você está levando para as escolas, para ter mais consciência, né, e de fazer o seu papel em pequenas coisas, de apagar a luz, de tomar... né, banho com menos, né, são pequenas coisas que cabem a nós, cidadãos, e que podemos fazer. Então, eu queria entender um pouco como que você vê essa tríade colocada pelo governo brasileiro, e como que você vê o multilateralismo retornando com força, se você acha que ele pega de novo, porque a gente já teve experiências como o PPG-7, né, com o multilateralismo. E a gente está vendo os países cada vez mais sozinhos, como é o caso dos Estados Unidos, que se retirou, né, da convenção, o que é um complicador e é um desafio. Então, com você a palavra. Eu não imaginava, Cristina, que em pleno ano de 2025 nós experimentaríamos uma situação de crise do multilateralismo como a gente está vendo hoje. E essa crise, ela vem exatamente de um falso sentimento e uma falsa afirmação, no sentido de que o nacionalismo exacerbado é a solução para os problemas globais. Não é verdade. Essa foi exatamente a semente que nos levou, na metade do século passado, à Segunda Grande Guerra, né? Foi quando os países começaram a entender que a sua prosperidade dependia somente dele mesmo, e a sua liberdade para conseguir a sua prosperidade poderia permitir ações unilaterais em relação aos demais países, né? A ordem internacional, como nós a conhecemos hoje, foi forjada exatamente depois dessa crise internacional da Segunda Grande Guerra. Foi a partir daí que a Organização das Nações Unidas foi criada e que instrumentos como o próprio Banco Mundial foi forjado. Então, realmente é importante que a COP30, que é fruto de um multilateralismo desprendido, aonde há uma inovação na forma em que os países se comprometem, né? O Acordo de Paris ele traz uma contribuição nacionalmente determinada, ela é voluntária, portanto, o secretariado do acordo ele não obriga nenhum país a postular e depositar o seu nível de ambição, mas ele recomenda que seja uma ambição cada vez mais crescente, é um exemplo do exercício do multilateralismo de forma a criar referências normativas internacionais que permitam a fruição da colaboração entre os povos, da colaboração entre os Estados-nação, que, ao fim e ao cabo, é o lugar para o qual nós queremos que a sociedade internacional caminhe, né? E quando a gente vê governos como o dos Estados Unidos, da Argentina, em alguma medida nesse momento, o próprio Parlamento Europeu, o governo polonês recém-eleito, trazendo um outro tipo de mensagem, um outro tipo de abordagem e autorreferenciando um certo ufanismo à sua perspectiva nacional,
nós nos preocupamos em relação de fato, à funcionalidade do multilateralismo. A Organização das Nações Unidas, para terminar esse ponto, passa por uma profunda reflexão em relação à sua própria dinâmica. E isso é muito bom. Ela completará 80 anos em breve e ela precisa realmente se moldar à luz da contemporaneidade, à luz dos novos desafios, à luz de novas potências, para que ela possa refletir de fato o que o sistema internacional se tornou no século XXI. E isso significa também reconhecer o papel de outros atores da sociedade internacional, que não o próprio Estado-nação, de maneira crescente e de maneira que também permita que esses atores contribuam para o balanceamento dessa ordem internacional. Dito isso, o chamado da presidência brasileira, a conexão da ação climática com a vida das pessoas é muito interessante e importante, porque embora as pessoas reconheçam a crise climática na hora do evento extremo, na sua própria cidade, na sua própria casa, elas muitas vezes não sabem o que elas podem fazer para contribuir para um mundo que seja mais amigável ao clima. E isso passa pela alimentação. Ah, Rodrigo, mas que tipo de alimentação? Aquela que priorize gêneros alimentícios que são cultivados perto de você, aquelas que priorizem gêneros alimentícios que não utilizem fertilizantes químicos, aquela que reduza o consumo de proteína animal, notadamente a bovina, passa por posturas em relação à mobilidade, né? Caminhar sempre que possível, usar transporte ativo como a bicicleta sempre que possível. Eu sei que às vezes é difícil, porque a infraestrutura das cidades às vezes não permite, mas sempre que possível. É uma prática que vai paulatinamente melhorar o seu hábito em relação à mobilidade. Optar por veículos que usem combustíveis limpos, né, sempre que possível. Optar por abastecer o seu veículo, no caso brasileiro, com etanol, sempre que puder, para citar algum tipo de postura. No caso dos resíduos, né, separar o seu lixo, fazer contato com cooperativas que recolham, caso a sua prefeitura ainda não tenha a coleta seletiva, fazer a compostagem, usar formas interessantes de reciclar o resíduo orgânico. Tem várias coisas que cada um pode fazer para conectar a sua vida com a questão climática. Até o consumo de roupas, consumo de móveis, as compras que nós fazemos no dia a dia podem ser compras também que tragam consigo uma consciência climática. E é nesse sentido que a presidência brasileira convida o mutirão, e o ICLEI, por certo, vai ser uma das organizações que vai reforçar esse chamado e tentar favorecer essa conectividade das posturas e hábitos individuais com a ação climática. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, muito valiosa as suas colocações aqui, sempre ótimo conversar com você, e eu espero te ver um pouquinho mais para frente para a gente continuar essa conversa em outros âmbitos também. Muito obrigada. Um prazer, uma satisfação passar por aqui, conversar com você e trazer um pouco mais de luz, de informação em relação ao significado da COP30 para o Brasil e para os nossos brasileiros e brasileiras que acompanham com muita ansiedade o desfecho e torcendo, claro, sempre pelo sucesso dessa grande conferência que será em novembro lá em Belém. Obrigada, nos vemos em breve. Um abraço. Um abraço, tchau. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse podcast sai todas as quartas-feiras e você pode acompanhar na sua plataforma de áudio preferida. Não se esqueça de acionar as notificações. Então, temos um encontro marcado. Prepare o seu café e vem comigo toda quarta-feira.